Olá pessoal, eu vou hoje fazer um vídeo um pouquinho diferente. Em vez de ficar contando alguma história, comentando algum assunto, eu vou na verdade falar sobre outros contadores de história e outros geradores de assunto. Eu vou apresentar para vocês algumas leituras que eu fiz, ou que eu ainda estou fazendo e que eu recomendo para todo mundo. Vou começar com o campo da ficção, com esse autor aqui, Stephen King. Todo mundo conhece esse cara. Algumas pessoas nem sabem que conhecem, porque a maioria das pessoas com quem a gente conversa, a gente descobre que nunca leram um livro do cara, mas já assistiram milhares de filmes, ou milhares talvez exagero, mas centenas, adaptados da obra dele. Se você assistiu Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre, todos eles são baseados na obra do King. Na minha opinião, o maior escritor do gênero que existe e até que existiu. Esse livro em particular é o meu predileto. Recentemente teve um filme, uma adaptação. Na verdade, um reboot, já havia tido um outro nos anos 90. E o filme é muito bom. Eu achei muito melhor que o dos anos 90. Adaptação mais fiel, melhores efeitos especiais. Mas como normalmente acontece para quem gosta de ler, o filme não se compara ao livro. O livro é excepcional. É brutal, é violento, mas é delicioso para se ler, te prende, você quer saber como a coisa termina, como a história chega ao fim. E apesar do volume, são mais de 1000 páginas, você não larga, você quer chegar ao fim. Eu recomendo basicamente todos os livros do Stephen King, mas o melhor de todos, aquele que foi a minha leitura inesquecível, eu já li 3 vezes este livro, pretendo ler de novo, é este, A Coisa. A segunda sugestão é um livro que na verdade eu tô lendo a conta-gotas, porque o livro permite que seja lido assim, porque não é um romance, é um livro de contos, e é um livro de um cara que era muito, muito respeitado por este autor que eu acabei de citar, pelo Stephen King, que é esse aqui, Lovecraft. Esse livro é um livro de contos, é uma edição que contém todos os melhores contos, mais um artigo que ele escreveu. É uma edição bem de luxo, capa dura. Lovecraft era um cara excepcional e foi uma influência forte no que o King veio a se tornar depois. É um autor de uma escrita um pouco mais rebuscada, ele escreve de um jeito um pouco mais complicado, um pouco menos popular para se digerir. Mas ele é autor do mito de Cthulhu e de outras tantas histórias que as pessoas conhecem e às vezes nem sabem. E eu recomendo muito. É ótimo para de vez em quando você ler, você está querendo se distrair. É fantástico. E como o livro é de contos, eu leio um conto, paro um tempo, leio outro. É muito bom. E estes são o que eu tinha para falar agora de ficção. Aí vamos falar de outros gêneros que eu amo, que eu leio pra caramba e que eu recomendo. Para quem gosta de misticismo, de ocultismo, para quem acredita em teorias de mundos paralelos, de viagem temporal, eu recomendo este, Despertar dos Magos, né? Lewis Powell e Jacques Bergier. O Bergier é um autor que eu conheço mais, o Lewis Powell eu não conheço. Como o próprio livro diz, é uma introdução ao realismo fantástico. O livro tem a ideia de te apresentar o tema, de te apresentar as coisas das quais o realismo fantástico fala. E realismo fantástico é basicamente isso, são teorias fora do padrão, coisas que a
a arqueologia não reconhece, coisas que a ciência normal não assume. É disso que trata o realismo fantástico. Coisas como a Blavatsky, eu tenho um livro dela, né? A Doutrina Oculta, se encaixa tudo nisso, né? Em realismo fantástico, em entender os mistérios da alma, os mistérios da transmutação, viagem no tempo. Para quem se interessa por esses assuntos, é um ótimo livro para começar. Depois a gente dá um pequeno pulo para ler um livro de um cara excepcional, Robert Sherlock. Ele escreveu esse livro aqui, entre outros, A História Desconhecida dos Homens. Embora, com certeza, o Robert não vá nunca na vida, pelo menos não que eu saiba, nunca na vida ele se assumiu como um autor de realismo fantástico, ele pode ser considerado assim por muitos, porque ele trata justamente disso, daquilo que eu falei antes, das coisas que as pessoas não entendem, dos mistérios da arqueologia, teorias como a existência de gigantes no passado, teorias como civilizações avançadas que pereceram no passado, Atlântida. Esse cara fala disso. Nesse livro ele reúne muitos relatos e informações que a arqueologia convencional, que a história convencional não reconhece. Não é? Ele fala de achados arqueológicos que nunca foram explicados. Para quem gosta, para quem quer saber um pouco mais, é um dos melhores livros do gênero. Eu li mais de uma vez também, gosto muito. Depois, já que falamos em Atlântida, temos este, Otto Muck. Ele escreveu O Fim da Atlântida. Eu li um bocado sobre Atlântida, eu tenho um bocado de material sobre Atlântida na minha coleção. E de todos os livros que eu li, o cara que chegou mais perto de me fazer pensar que a Atlântida talvez possa ter sido real é este cara. Ele tem muito fundamento no que ele fala de uma maneira muito convincente. É um livro que também não é fácil de ler, principalmente para quem não tem o hábito de ler, mas quem lê, quem quer estar interessado, é o melhor livro possível. Otto Muck falando da Atlântida é fantástico. Depois a gente pula para este, Cidades Perdidas da China, Índia e Ásia Central. Esse é um livro muito menos fantasioso, vamos dizer assim. É do David Childens. Esse cara escreveu muitos livros bons. E ele fala sobre achados e mistérios de cidades que foram encontradas. Lembrando que o livro é uma edição antiga, dos anos 60, então mistérios da época, cidades da época. Hoje em dia alguns já estão até bem mais desvendados. Mas o livro é delicioso porque é uma viagem dele, é ele relatando a busca dele por essas cidades, pelos achados que ele fez, pelos mistérios que ele encontrou. Inclusive esse livro tem uma das primeiras fotos das desconhecidíssimas pirâmides que existem na China, que pouca gente ouviu falar. É um livro que tem algumas imagens. E esse foi um dos primeiros livros em que eu vi relatos sobre essas pirâmides. E é um livro bem mais fácil de ler também, bem acessível. Quem gosta de ler, quem tiver interesse, né, para viajar um pouco junto com o cara, é ótimo. Aí depois eu tenho livros, estes sim, bem mais fáceis, né? Criaturas Misteriosas, isso é criptozoologia. Eu acho fantástico. Aquela coisa de animais desconhecidos, animais que a gente acha que são só lendas, animais que deveriam estar extintos. É disso que a criptozoologia trata. Isso, na verdade, é tipo um compêndio, uma encadernação, né? É um livro que pretende apresentar as pessoas ao assunto. É muito bem ilustrado. Para te dar gosto por essas coisas, para que depois você tenha interesse mesmo em se aprofundar. É muito bom. É escrito de uma maneira gostosa de ler. E tem muita informação, sim. Muito bem trabalhado, né? Tem muitos mistérios, muitas coisas que te fazem pensar. Muita fraude também, vamos ser sinceros, mas é tremendamente recomendável. Da mesma coleção tem esse aqui, Terras e Povos Misteriosos, né? Também falando sobre achados arqueológicos inexplicados e coisas do tipo.
mesmo esquema, ricamente ilustrado, muita coisa boa escrita. Um livro fantástico. Também é o tipo do livro que, quando você quer começar a ler sobre o assunto e você não sabe muito bem o que ler, recomendo esse livro. Se você acha essa coleção por aí, compra. É fácil de ler, é gostosa de ler e provavelmente vai te dar gosto por querer ler mais. O penúltimo que eu vou mostrar é esse aqui, de uma coleção chamada Mitos, Deuses e Mistérios. Esse é uma espécie de apresentação à alquimia. A alquimia, como algumas pessoas talvez não saibam, é basicamente a mãe da química, né? A química deve muito à alquimia, né? Embora a alquimia fosse cheia de mitos, cheia de coisas impossíveis, né? Ela originou, ela pariu a química, vamos dizer assim. Esse livro traz um compêndio de informações. Ele não é, na verdade, tão rico em informação, ele te dá uma apresentação até bastante vaga do assunto, mas ele te faz se interessar pelo assunto. Ele é muito bem ilustrado. Faltava mais informações, eu acho que quem fez o livro focou mais na parte visual, mas para você se interessar pelo assunto eu recomendo. E aí, por último, um livro que eu estou lendo, da Biblioteca Rosa Cruz, Lemúria. Lemúria, como vocês sabem, é a irmã, ou para alguns estudiosos, a mãe da Atlântida. Seria o outro continente que desapareceu. A Biblioteca Rosa Cruz tem esse livro escrito pelos Rosa Cruzes, buscando provar a existência da Lemúria. É um livro que eu estou lendo. Não é uma leitura muito fácil, eu admito. Tem alguns problemas, tipo o ano em que foi escrito, então ela tem informações que já estão bem ultrapassadas. A maneira como foi escrita também, era um livro de um ciclo um pouco mais fechado para um determinado tipo de leitores, e é um livro de uma época em que as pessoas liam um pouquinho mais. Hoje em dia a gente prefere ver vídeo na internet, como esse que eu estou fazendo, né? Mas é um excelente livro para quem gosta desse tipo de coisa. E eu estou gostando, embora eu esteja lendo aos poucos, porque dá para realmente correlatar a Lemúria com a Atlântida e sempre tem alguma informação nova para você adquirir. Bom, eu acho que era isso. Queria só apresentar alguns livros que eu li, alguns livros que eu estou lendo, alguns livros que eu recomendo, para que as pessoas soubessem, de repente alguém vai se interessar. E um abraço a todos, e é isso aí.